rola pra cá, rola pra lá, tapa de um lado, vela de citronela do outro, inseticida na tomada ou aquela latinha, espirrando veneno pela casa mesmo. E o repelente, que anda disputando o lugar dos mais usados com álcool em gel. Nunca se viu tanto mosquito. É a sinfonia no ouvido, aliada à coceira da picada. E para quem achou que era caso isolado, que acontecia só na sua casa, dá só uma olhada nesse tanto de comentário que chegou a uma postagem minha no Facebook. O negócio é de assustar. E as queixas vêm descrevendo que os mosquitos são enormes, são pequenos, ou que nenhuma das antigas estratégias, como fechar a casa cedo, usar um inseticida, um repelente de vez em quando, tem solucionado o problema. Para quem senta no quintal de casa ao final da tarde, acabou a distração. É na cidade e é também no interior. É em casa e em apartamento. A infestação está sem critério. E a aglomeração de mosquito parece que foi liberada. Não tem dia e nem hora. Há ainda quem tente as soluções naturais, mas nem isso está dando conta. Entre as manifestações tem gente de Rio Pardo reclamando, em Lajeado, de Porto Alegre também, mais de um até. A aposentada Cleide Martins mandou inclusive a prova. Em Venâncio Aires tem até caso de dengue confirmado. A Niquele mora em Santa Cruz e relata que por lá o negócio está complicado. Aqui em Santa Cruz, as pessoas todas estão reclamando da quantidade de mosquito. A gente está tendo uma preocupação bem grande, inclusive com a dengue. Além do Covid, a gente também se preocupa com a dengue. E o uso constante de repelente que a gente tem que estar usando. E o veneno de mosquito o tempo todo também, o que antes a gente usava somente quando saía na rua, agora tem que usar dentro de casa o tempo todo. A gente não consegue sair de dentro de casa de noite, ou então deixar a porta aberta, tem que fechar toda a casa, porque senão os mosquitos tomam conta. A aposentada, a professora Marileila Marcuso, mora em um apartamento no centro de Cachoeira do Sul e registrou a invasão de mosquitos em casa. É uma queixa sem fim. E o que eu observei esse ano? Que é uma invasão, desses insetos por todos os lados. Nós temos, não tem lugar que eles não estejam, é no banheiro, é na cozinha, nos quartos. E aonde a pessoa sentar, eles vão picar. E a gente já está incomodado com toda essa situação, porque simplesmente não tem horário, A gente não tem mais horário de mosquito. Antigamente, à noitinha, era o momento em que eles começavam, a gente já fechava a casa, Mas agora já não tem mais nada. E a gente usa também os venenos para ele. Parece que eles se reproduzem, assim, de uma maneira incontrolável. Teve um dia que nós estávamos sentados, olhando televisão, e nos chamou a atenção que a gente começou a sentir picadas de mosquito. Só que era tardinha ainda, não. E aqui em casa não costuma ter mosquito, a gente raramente vê assim um que outro. Aí eu levantei e fui fechar as janelas. Só que quando me aproximei das janelas, eu vi que a parede estava assim, forradinha de mosquito, bastante mesmo. Aí fechei a casa. E aquela noite foi assim, torturante, porque era muito mosquito pela casa toda. Realmente é preocupante a situação dos mosquitos aqui na cidade. Por isso que é importante também que as autoridades façam o papel de identificar o problema e buscar resolver. E isso está afetando a nossa vida no cotidiano, porque estamos fechando a casa mais cedo, estamos utilizando repelente, estamos utilizando inseticida. Os colegas aqui da TV, a Thaís e o Felipe, que moram em apartamento, registraram essa invasão na casa deles. Se para nós não pode aglomerar, olha o que eles estão fazendo. E para entender o que está acontecendo, por que dessa infestação, desse incremento de mosquitos que a gente tem encontrado em casa, nos domicílios, e tema que está recorrente, inclusive nas redes sociais, as pessoas se questionando o que está acontecendo, que mosquital é esse, a gente veio ao DVS. Converso então com a bióloga Rosinelli Pérez. O que é isso, Rose? Que infestação é essa? É normal isso acontecer? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, nesse período,
acontece uma infestação maior, né? Inclusive, nos outros municípios do estado, eu tenho conversado com profissionais da saúde dos outros municípios e também a infestação está sendo grande. E isso se deve muito às condições favoráveis, né? Nós temos muitos períodos de chuvas intercaladas, assim, e muito calor. Então, isso favorece bastante. Além disso, tem outros fatores que dependem um pouco das ações humanas, né? Podemos dizer assim, que é o descarte inadequado do lixo, né? Dos resíduos, assim. Nós temos muitos resíduos, muitas embalagens que são de isopor, que são de vidro, que são de plástico, que podem acumular água. E isso faz com que os mosquitos tenham uns ambientes favoráveis para se desenvolverem, né, para se reproduzirem. Aqui em Cachoeira, o que nós atribuímos também nós temos muitos imóveis que ficam abandonados, que ficam sem cuidado dos pátios, né? E também assim piscinas que ficam abandonadas. A gente está fazendo até um estudo na cidade, assim, de tantos lugares que ficam sem um cuidado. E isso também faz com que os mosquitos se proliferem bastante, né? Então, tem coisas que são naturais, tem situações que são naturais, mas tem situações que nós podemos controlar, né? Não somente o poder público, mas também cada morador da cidade, assim, nós podemos fazer um controle maior. E para quem acha que o incômodo é só a cantoria, as picadas ou a dificuldade em dormir, um alerta importante da bióloga. O problema hoje é mais com mosquitos comuns, né? O que a gente tem observado. Ou é para ficar preocupado com a Aedes também? Olha, devemos ficar preocupados com a Aedes também, porque alguns anos atrás nós tínhamos pouca infestação de Aedes aegypti. Em alguns locais eram encontrados. Hoje em dia, nós estamos encontrando em todos os locais da cidade, assim. Então, para cada 10 larvas de mosquitos que são analisadas, que são do mosquito comum, 4, 5, né, são do Aedes aegypti ou ainda do Albopictus, que é aquela outra espécie que também tem semelhante ao Aedes aegypti, né? Então, nós precisamos ficar preocupados, sim, porque ele está aumentando muito e o mosquito Aedes aegypti, ele tem uma alta capacidade de se adaptar ao ambiente. O potencial genético dele é muito forte. E então ele se adapta, ele consegue, a gente tenta resolver de uma forma e ele vai se adaptando aos ambientes, tanto que a gente só encontrava antes em água limpa, em água parada e limpa. Hoje, até em água de esgoto, muitas vezes, tem larva do mosquito comum e tem larva também do Aedes aegypti. Ele vai se adaptando, né? Ele se urbaniza com muita facilidade. Então, além desse cuidado com o pátio, com a limpeza dos espaços, evitar acumular água, tô cheia de mosquito dentro de casa. Faz o quê? Olha, tem algumas situações assim que são mais naturais que se pode fazer, como, por exemplo, a planta citronela, que ajuda a afugentar o mosquito, né? Mas, assim, em casa, a gente tem, muitas vezes, que recorrer a algum produto químico, né? Algum inseticida que tu coloca, às vezes, na tomada ali. Então, situações que acontecem, né? E ter lá as janelas, as aberturas da casa também é uma boa estratégia. Fechar a casa mais no horário assim da tardinha, deixar a casa mais fechada para poder evitar que eles entrem na casa. Fechar os ralos, né? Usar alguma telinha nos ralos dos banheiros também. Mas o que o poder público pode fazer, afinal? Existe uma estratégia para salvar a cidade inteira? E para quem pensou no fumacê? Quando a comunidade fala em adotar uma prática para a cidade, como o conhecido fumacê, isso é uma estratégia que pode ser pensada ou existe um risco maior do que o benefício? Olha, em último caso, né, existe um risco maior que o benefício, como tu disse, porque o fumacê, eu leio muito sobre isso e eu vejo que as informações que nós temos é que o produto químico que é usado no fumacê, ele vai atuar num espiráculo, um pequeno órgão que tem embaixo da asa do mosquito. Então, para ele ser eficiente, o mosquito tem que estar voando. E, normalmente, o fumacê é aplicado nos horários que o mosquito não está ativo.
Então, ele vai fazer pouco efeito para matar o mosquito e vai causar uma devastação em outros tipos de seres vivos, né? E, inclusive, pode causar mal para o ser humano também. Aqui no Departamento de Vigilância e Saúde, ficamos à disposição para maiores informações pelo telefone 3724-6112 e 3723-1351, para maiores informações, para algumas orientações também, né? E até para a coleta de insetos. Se as pessoas tiverem alguma dúvida com relação ao mosquito que está aparecendo na sua casa e tudo, pode trazer, porque nós temos o laboratório de entomologia e aqui podem ser analisadas as larvas ou o mosquito adulto mesmo, para saber se é um Aedes aegypti, se é um Albopictus ou se é o Culex, que é o mosquito comum. Eu agradeço, então, pela tua participação, pelas informações que tu nos trouxe e as orientações, principalmente, sobre como proceder. Eu que agradeço também e nós ficamos aqui à disposição. Tá? Obrigada. Então, Nunes, o problema não é isolado, no estado inteiro existe esse registro, o negócio é a gente adotar algumas estratégias priorizando o cuidado, né, a manutenção no que diz respeito ao descarte correto, à limpeza dos ambientes e, em último caso, aquele inseticida amigo para poder dormir sem o sonzinho no ouvido.